filhos, eles mesmos, ok, de imigrantes, mas são a responsabilidade das sociedades europeias. Não são imigrantes, não são refugiados. Curiosamente, apareceram 2 passaportes sírios, que estão ao centro de todo esse debate. Parece muito conspirativo, né? Que é realmente, sinceramente, eu tenho dificuldade de pensar que esses 2 passaportes apareceram por casualidade. Eu acho que ninguém faz um atentado vindo com seu passaporte, deixando cair o passaporte do lado. O que foi comprovado desses passaportes? O que sabemos até agora? Esses passaportes sabemos que são efetivamente das 2 pessoas, porque as imprentas, digitais foram encontradas também na Grécia. Tem um registro europeu de por onde transitam, por onde são registrados os migrantes. Então sabemos que essas pessoas sim usaram a rota dos refugiados, o qual não significa necessariamente que eles mesmos sejam refugiados. De fato, tem muita possibilidade que esses passaportes sejam falsos. Não foram autenticados esses passaportes, o qual também pode significar muitas coisas, né? Por exemplo, o fato de que, em particular, Angela Merkel, em algum momento, disse que os refugiados, os sírios, iam receber o estatuto de asilo, ser recebido como refugiados na Alemanha, fez que outros árabes da região, por exemplo, palestinos do Líbano, que são refugiados de 48 no Líbano, que tem muito poucos direitos no Líbano, dizem: eu quero um passaporte sírio, porque isso me permite eventualmente ir para a Alemanha. Então, existe um tráfico de passaportes sírios. De novo, é muito cedo para saber exatamente o que está atrás desses 2 passaportes. Provavelmente, em todo caso, são pessoas que saíram da Síria ou passaram pela Grécia com a intenção já de formar parte de um projeto terrorista. Mas é muito delicado, sensível, é muito cedo para saber exatamente qual é o vínculo, mas, de novo, o que sabemos é que esses passaportes não foram autenticados. Não tem como dizer se são reais ou falsos, até agora. Se vemos um pouco ao longo do ano, foi um ano bem difícil, né, em termos de terrorismo na França, em particular. Depois também eu posso responder sempre a pergunta de por que a França é o principal alvo, né? Mas o que podemos dizer é que em janeiro desse ano, né, quando houve o primeiro ataque contra esse jornal de caricaturas, Charlie Hebdo, e contra o supermercado judaico, o supermercado Cachet, os 3 terroristas eram franceses, de novo. Franceses, nascidos na França, criados na França, franceses. Nenhum deles era um imigrante, era um refugiado. Em agosto de 2015, houve um ataque fallido no Thalys, que é um trem de alta velocidade, um trem rápido que cruza, e isso também é muito importante para a nossa conversação, essa discussão, que atravessa França, Bélgica, uma parte da Alemanha e a Holanda, vai até a Holanda. Houve um ataque fallido, um cara que entrou, tinha uma arma, mas felizmente os passageiros do trem conseguiram bloquear ele e finalmente não houve um ataque. Mas foi o começo de uma discussão sobre o espaço Schengen. O espaço Schengen, a área de Schengen, vou falar, claro, mais disso, mas essa área dentro da União Europeia, onde não tem mais controles entre os países. Não? E esse terrorista, era marroquino, mas criado na Espanha. Ele chegou quando era uma criança. Chegou criança desde o Marrocos na Espanha. Não tinha nenhum refugiado. Nenhum refugiado entre esses últimos
ataques ou ataques falidos. Nenhum refugiado e quase diria nenhum imigrante. Bom, o marroquino era imigrante, mas ele realmente foi a própria socialização na Espanha que participou da radicalização dele. Não foi o ambiente, não foi uma socialização no Marrocos. Se pegamos dados dos Estados Unidos, para comparar, né, desde o 11 de setembro, esse famoso 11 de setembro de 2001, chegaram 785 mil refugiados nos Estados Unidos, né, nesse período de 14 anos. Não é tampouco um número tão grande, mas enfim. Entre esses 785 mil refugiados, menos de 12 foram presos, removidos dos Estados Unidos devido à preocupação com o terrorismo. Preocupação. Então, nenhum participou em nenhum momento de um projeto concreto de terrorismo. Menos de 12 sobre 785 mil refugiados. Tá. Pode passar. Apesar disso, e estou falando de encostas que são anteriores aos ataques do 13 de novembro, e eu acho que ainda na França não foram feitas novas encostas porque é sensível e é um pouco complicado fazer isso agora, mas antes desses ataques já 58% da população dos Estados Unidos estava em contra de receber refugiados da Síria. Em particular, a pergunta era sobre refugiados da Síria. 58% contra. Mais da metade dos governadores dos estados também recusou a possibilidade de acolher refugiados nos Estados Unidos. E 55% da população francesa também se opõe a receber refugiados da Síria. Então, e estou falando de novo de encuestas que foram feitas antes dos ataques. Então, temos um problema de opinião pública extremadamente oposta ao recebimento dos refugiados, que tem a ver com a narrativa política como é apresentada essa questão dos refugiados. Como vão ver, tudo o que estou apresentando aqui é muito focado sobre os refugiados e não sobre a questão migratória em geral. Por quê? Porque a questão do refúgio simplesmente substituiu completamente a discussão sobre a migração. Migrante legal já não pode quase entrar na Europa. Só refugiados. E mesmo refugiado é muito difícil. Mas a questão dos refugiados substituiu completamente, apagou a questão da migração legal mesmo, a migração de trabalho. Não tem espaço nenhum para discutir da migração em geral. Como chegamos nesse ponto? Hein? Da chamada crise de refugiados sírios, em particular, ou da crise de refugiados na Europa. Sírios, porque os sírios compõem, na verdade, uma enorme maioria dos refugiados que estão chegando. Isso começou principalmente a partir de 2014. Antes de 2014, se você vê as curvas, os números de pedidos de asilo na Europa, tinha os números que estavam crescendo, mas que eram relativamente estáveis. A partir de 2014, começa efetivamente a ter um aumento muito importante, que tem a ver com a agravação da guerra na Síria. Hoje temos, e são números que atualizei hoje, eu estava dizendo, intervim faz um pouquinho mais de 2 meses no CRAI sobre a guerra na Síria. Infelizmente, os dados estão mudando constantemente. Tem que atualizar o tempo inteiro, porque realmente são impressionantes e temos um tempo acelerado em termos de situação de pedido de refúgio. Hoje tem 4,3 milhões de refugiados sírios. 4,6 milhões de refugiados sírios e 7,6 milhões de deslocados internos. Esses deslocados internos quer dizer que são pessoas que mudaram de uma cidade onde moravam, que provavelmente estava bombardeada, e tentaram achar dentro da Síria um lugar mais
seguro.